Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar a falar sobre um tema que traz bastante dúvidas no meu dia a dia no consultório, que é a cirurgia bariátrica. E eu espero ao longo de uma sequência de vídeos que virão tirar algumas dessas dúvidas que recebo, tá? Frequentemente. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre as indicações da cirurgia bariátrica. Quando a gente está com um paciente com obesidade no consultório, a gente precisa levar em consideração que a cirurgia bariátrica ela é digamos que a última opção terapêutica, e não é por ser uma opção ruim, ela é sim uma boa opção, ela é uma excelente opção, mas existem alternativas anteriores à cirurgia bariátrica que podem sim ser efetivas, podem trazer perda de peso prolongada, duradoura, podem trazer melhora das doenças associadas à obesidade e que não vão necessitar de uma intervenção cirúrgica com seus riscos, com a necessidade de acompanhamento no longo prazo, de complicações no pós-operatório, que a cirurgia bariátrica traz, né? Claro que a cirurgia, quando realizada por uma excelente equipe, por um cirurgião experiente, ela tem riscos muito pequenos de complicações, mas é uma intervenção cirúrgica. Então a gente precisa enxergar dessa forma, ela é o ponto final mesmo do tratamento, tá? Então, para a gente considerar a indicação de cirurgia bariátrica, a primeira coisa, esse paciente ele tem que ter uma obesidade mais grave. A gente coloca como determinante o IMC, como digamos que norteador desse grau de obesidade, dessa gravidade de obesidade. E aí o IMC maior ou igual que 35 ou maior ou igual que 40 podem ser indicação de cirurgia bariátrica, sendo que naqueles pacientes com obesidade grau 2, que é o IMC maior ou igual que 35, a gente precisa levar em consideração a presença de comorbidades relacionadas a essa obesidade. E essa lista de comorbidade é bem vasta, né? Desde doença do refluxo gastroesofágico, diabetes, hipertensão, osteoartrose, dislipidemia, né, colesterol alto. Então existem várias condições associadas ao excesso de peso que podem ser melhoradas, que podem ser aliviadas com a perda de peso e que por isso são colocadas em consideração quando a gente vai indicar o procedimento para um paciente com obesidade grau 2, que é essa obesidade com IMC maior ou igual que 35. Já naqueles pacientes com IMC maior ou igual que 40, a presença de comorbidades para indicação não é obrigatória porque ele já é um paciente com obesidade mais grave. E na maioria deles haverá mesmo essas comorbidades, né? Apesar de não ser uma condição obrigatória, a verdade é que a maioria desses pacientes sofre de alguma condição crônica relacionada a essa obesidade mais grave. Mas, gente, considerando esse ponto de corte do IMC, é fundamental entender um ponto. Esses pacientes devem ter tentado fazer acompanhamento médico, né, nutricional, de preferência com uma equipe multidisciplinar, por pelo menos 2 anos, com a tentativa de perda de peso, e essa tentativa foi frustrada. A gente não conseguiu sucesso realmente na perda de peso, na manutenção do peso perdido. E é muito importante salientar que esses 2 anos de acompanhamento não é simplesmente você decidir que vai fazer dieta e exercício e você, por sua conta, né, resolver mudar sua alimentação, resolver praticar atividade física. Por quê, gente? Porque precisa ter esse olhar profissional. É diferente quando a gente está acompanhando com uma equipe que nos ajuda a tentar encontrar erros, a tentar inserir algum tratamento medicamentoso que ajude nessa perda de peso. Então é fundamental que tenha tido tentativa de perda de peso com tratamento clínico por pelo menos 2 anos antes de se considerar a cirurgia bariátrica. Essa tentativa de tratamento clínico envolve também o uso de medicamentos para obesidade, né? Então a gente sabe que existem hoje no Brasil medicações aprovadas e seguras para ajudar o paciente com obesidade.
No meu consultório, no meu dia a dia, muitas vezes eu recebo pessoas com histórico de tratamento clínico referindo que a perda de peso não foi adequada, que teve falência do tratamento clínico, mas quando a gente vai avaliar cada caso, a gente vê que na verdade esse tratamento clínico em algum ponto foi feito de maneira inadequada. Se houve alguma falha na indicação terapêutica do medicamento, ou houve suspensão desse tratamento precocemente, sem indicação, né? Houve perda do acompanhamento médico. Então, gente, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Para a gente poder considerar a indicação da cirurgia bariátrica. Então, resumindo aqui nesse vídeo, IMC maior ou igual que 35 com comorbidades associadas à obesidade ou maior ou igual que 40, desde que tenha sido respeitado essa tentativa anterior de tratamento clínico com a equipe multiprofissional por pelo menos 2 anos, tá? Finalizando isso, vamos falar sobre a idade, né? Existe idade limite para a realização de cirurgia bariátrica? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele coloca na resolução que a idade para a realização de cirurgia bariátrica deve ser entre 18 e 65 anos. Mas existem algumas observações a respeito desse limite de idade. Primeiramente, pacientes adolescentes com menos de 18 anos, entre 16 e 18 anos, podem ser operados, né, desde que acompanhados por um pediatra, desde que encerrado o seu estirão de crescimento. Então, as cartilagens de crescimento precisam estar fechadas para que aquela cirurgia não interfira no potencial de crescimento dele, e precisa ter um pediatra na equipe, tá? E claro que com uma equipe que tem experiência em pacientes, né, mais jovens. Já pacientes com mais de 65 anos também podem ser considerados candidatos à cirurgia bariátrica, desde que haja uma avaliação médica mostrando que realmente esse paciente pode se beneficiar do procedimento. Então, existem idosos com mais de 65 anos que são muito ativos, que têm uma saúde não tão debilitada e que podem sim se beneficiar do tratamento cirúrgico, controlando várias doenças crônicas, né, no longo prazo, que tenham uma expectativa de vida maior, né, nesses idosos mais funcionais, que têm uma expectativa de vida maior e que não tem nenhuma doença grave ao ponto de contraindicar essa cirurgia, certo? Então, tudo isso é levado em consideração pela equipe. Existe sempre uma conversa entre nutricionista, endocrinologista, o cirurgião bariátrico, né? A gente precisa estar sempre em acordo, ok, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários e a gente vai respondendo. Tchau, até mais!